Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Como o Leão falou, eu também sou favorável. Muito bom, né? Cara, erro nenhum, Leão. Gente, sério que a gente ainda tá discutindo técnico estrangeiro aqui no Brasil? É isso, não adianta ter ódio não, tem que trabalhar, estudar e correr atrás. Mas, gente, que coisa constrangedora o que esses treinadores brasileiros fizeram hoje na frente do Ancelotti. Deus do céu, que vergonha, santa misericórdia, que vergonha. Pô, desculpa, cara, achei muito constrangedor isso daí, cara. Dos próprios treinadores brasileiros perdendo espaço, é uma culpa deles próprios, né? Por falta de um monte de coisas que a gente já citou aqui, falta de interesse. Então eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira. A forma com que ele se comportou aqui de forma inadequada. Fala, galera! Depois da polêmica no Fórum dos Treinadores, o nome de Oswaldo de Oliveira virou um dos mais comentados do país. E não é por um bom motivo. Que papelão do Leão e do Oswaldo de Oliveira na frente do Ancelotti, criticando a presença dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Durante o evento, ao lado de Carlo Ancelotti, Oswaldo e Leão fizeram duras críticas aos técnicos estrangeiros, e o que era para ser um debate acabou virando um vexame nacional. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, nas minhas soluções, e nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros. Vários comentaristas não pouparam palavras. Muito bom, né? Cara, erro nenhum, Leão. O Leão já trabalhou 3 vezes no Japão e 1 vez no Catar. O que acontece no Brasil hoje é simplesmente uma adequação ao mundo, cara. O Ancelotti, que é italiano, trabalhou na Itália, na França, na Inglaterra, foi campeão em tudo que é lugar, e na Alemanha. O mundo é assim, cara. Ainda bem que o futebol se globalizou e você tem essa troca de experiências. Pô, desculpa, cara, achei muito constrangedor isso daí, cara. Assim, eu acho constrangedor, eu admiro a autenticidade e a coragem do Leão em bancar e falar aquilo ali na frente do Ancelotti. Mas ele trabalhou 3 vezes no Japão. Isso, é onde eu ia chegar. A gente tem vários treinadores brasileiros que ganharam muito dinheiro no mundo árabe, na China, no Japão, mas não sei onde, e eu duvido que eles tenham sido tratados dessa forma lá, ou que tenha havido um movimento de rejeição pública por reserva de mercado, que é o que eu acho que acontece aqui. No fundo, é um medo / reconhecimento da incompetência. Nós temos treinadores muito bons, mas nós temos lacunas que alguns estrangeiros chegaram aqui e preencheram. Outros vieram aqui e fizeram um trabalho péssimo. Outros chegaram aqui e fizeram trabalhos muito bons. O ganho que o Ancelotti deu para a seleção quase de imediato é constrangedor para os outros trabalhos, pô.
E a gente tinha um ciclo anterior onde isso não era debatido, porque o Tite estava ali preenchendo. O trabalho era bom, os ciclos foram muito bons. Ninguém ficava discutindo treinador estrangeiro na seleção. Mas chegou um ponto que isso virou uma demanda e tá tudo bem. Você imagina se os jogadores fazem um fórum e ficam eles discutindo ali. Absurdo. Porque a gente é pentacampeão do mundo, não tem que ter tanto jogador estrangeiro aqui. Cara, assim, é de uma ridicularidade, e é demagogo, né, também, porque esses caras vão lá fora... A vinda do estrangeiro não é porque o treinador brasileiro é ruim, é porque o mundo é assim hoje, ainda bem, cara. O mundo tá globalizado no futebol, assim, você troca experiências. Pô, a gente tem hoje, o principal treinador do futebol mexicano é brasileiro, e eu queria que a gente tivesse mais treinadores brasileiros dirigindo outras ligas. Infelizmente não temos, por uma série de razões, idioma, licença, falta de interesse do treinador brasileiro. Mas, pô, cara, pelo amor de Deus, em pleno 2025, a gente achar ruim que o Brasil tem Abel Ferreira, não, e você ser Leonardo conceitualmente Jardim, contra. O problema Ancelotti. o problema ali não é ele falar aquilo, ele ter essa coragem. Isso eu acho admirável ali, por mais que eu acho um pouco constrangedor fazer isso na frente do Ancelotti, que não tem culpa nenhuma. E ele disse que mudou ali, né? Quando ele fala que ele conceitualmente é contra, ele fala que não suporta treinadores estrangeiros aqui, é quase uma premissa básica. Ele é contra porque sim e acabou. Aí você vai perguntar, mas baseado em quê? Xenofobia, sei lá, reserva de mercado. Pois é. Fechou, achei meio deslocado. Então, primeiro eu acho muito bom a cena, né? A cena o entretenimento é maravilhoso, cara. Isso é um sketch fantástico. Então, ele começa com essa questão, mas eu mudei, né? Mudei e coloca a culpa mudei nos neste treinadores. Momento, ele fala, eu mudei neste momento. Nos treinadores brasileiros. Eu acho que o Leão tem, se você pensar alguma coisa ali, tem alguma coisa, obviamente, desse bloqueio, né, dos estrangeiros estarem tomando conta. Eu acho que ele tem razão na questão dos próprios treinadores brasileiros perdendo espaço. É uma culpa deles próprios, né, por falta de um monte de coisas que a gente já citou aqui, falta de interesse, falta de conhecimento, falta de aprofundamento. Principalmente os ex-jogadores. Eu acho que isso está mudando. Acho que cada vez mais os ex-jogadores estão entendendo que você tem que parar de jogar e tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento para se tornar um bom treinador. Porque antigamente não era, não, parei de jogar, amanhã eu já sou treinador, porque eu vivi 20 anos, joguei profissionalmente, sei de tudo e posso implementar qualquer tipo de trabalho que vai funcionar. E não é assim. Gente, sério que a gente ainda está discutindo técnico estrangeiro aqui no Brasil? Pô, em qualquer lugar do mundo, os caras são recebidos de braços abertos, pô, ajudam na construção de um futebol melhor, trazem ideias novas, porra, vencem títulos, revolucionam o futebol. Pô, e a gente tá aqui discutindo. A gente não dá crítica, porque aparentemente crítica e torcedores adoram os técnicos estrangeiros por aqui. Os próprios técnicos, pô, eu entendo a reserva de mercado, querer defender a classe, tudo isso acontecer. Mas, gente, temos que ter um mínimo de senso crítico. Porra. Que estejamos, nós, técnicos brasileiros, no nível dos estrangeiros e que a gente possa competir de igual para igual com eles. Porque as condições são as mesmas. Ninguém aqui deixa de contratar um técnico porque ele tem o passaporte brasileiro. Porra. Então, assim, eu vou te... Honestamente, foi uma situação constrangedora o que o Ancelotti passou e o que eu acho que os técnicos brasileiros passaram nessa terça-feira. Porra, assim, não dá pra gente voltar com esse debate. A gente tem que olhar pra frente. E os técnicos brasileiros, e que tem vários técnicos bons do Brasil, porra, tem que olhar e falar assim, que bom que eles estão aqui. Eu quero vencer dos melhores, porra. Eu não quero vencer dos piores, eu quero vencer dos melhores. Pô, honestamente, eu fiquei assustado com os vídeos que eu vi. Mas eu fiquei tão constrangido, fiquei envergonhado, vi uma deselegância, uma fala agressiva desnecessária, num momento errado, no palco errado, numa grosseria sem motivo, né? Uma falta de respeito com o treinador da seleção brasileira que está lá, que é o melhor treinador do mundo nesse momento, o cara mais vencedor dos últimos anos e que não pediu para vir para cá treinar a seleção brasileira. Ele não tomou o lugar de nenhum brasileiro, foi escolhido pela CBF para treinar a seleção brasileira, já que os últimos treinadores brasileiros que comandaram a seleção brasileira não fizeram nada, não acrescentaram nada de evolução para o nosso futebol. Então, a única saída foi trazer um cara com uma visão mundial
de futebol, um cara vencedor, um cara que tem uma trajetória espetacular e de respeito para treinar a seleção brasileira, né? Tirando o Felipe Luiz, que eu acho ele fantástico, inclusive as entrevistas dele são boas, está fazendo um ótimo trabalho no Flamengo e tem uma escola totalmente europeia de ver o futebol. E o Rogério Ceni, que está fazendo um excelente trabalho no Bahia, um cara que sempre se preparou para isso, um cara que foi estudar lá fora o método de trabalho, de treinamentos dos treinadores europeus, inclusive com o Guardiola. Esses dois treinadores são os melhores treinadores brasileiros do momento e estão evoluindo de uma forma avassaladora, e eu não tenho dúvida que são dois treinadores que vão ter espaço no futebol europeu, em alguns clubes, até em grandes clubes do futebol da Europa, e podem treinar a seleção brasileira no futuro em algum momento. Mas nesse momento, é o Carlo Ancelotti, sim. Vocês querendo ou não, ferindo o ego de vocês ou não, falando com ódio ou não, essa a nossa realidade e a realidade dos treinadores brasileiros. O Leão, eu conheço muito bem, joguei com ele, penso muitas coisas diferentes dele, mas ele sempre foi dessa maneira, de personalidade, com fala veemente, uma fala direta, aquilo que ele pensava, de uma forma bem dura, porque ele sempre foi dessa maneira, desde quando ele jogava. Essa é a personalidade do Leão. O Leão não surpreendeu o modo de falar, né? Mas o Oswaldo, sim. O Oswaldo, quando trabalhou no Corinthians, no São Paulo, Fluminense, trabalhou fora do país, nunca se preocupou em ter essas falas dessa maneira, com esse ódio. O Oswaldo estava com cara de ódio. Ele estava falando como se ele estivesse fazendo um discurso de ódio para os treinadores brasileiros contra os treinadores estrangeiros. Eu achei muito feio, desnecessário, palco errado, o momento errado, hora errada. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo. O cara está trabalhando, o Carlo Ancelotti ficou constrangido lá, só que o Ancelotti é um cara educado, né? Ele é muito educado. E ele jamais iria responder ou debater ali essa grosseria. Talvez ele tenha sido pego até de surpresa, ele não esperava a grosseria que ele viu na frente dele ali. Mas enfim, foi constrangedor, foi vergonhoso, mas bola que segue, porque não vai mudar nada. Os treinadores brasileiros estão ainda atrasados, fora o Felipe Luiz e o Rogério Ceni, e o Ancelotti está trabalhando direito, do modo dele, para a seleção brasileira, para a Copa 2026. É isso, não adianta ter ódio não, tem que trabalhar, estudar e correr atrás. Olha, eu adoro o Oswaldo de Oliveira, adoro o Leão, são caras que eu gosto pra caramba, meus amigos. Mas, gente, que coisa constrangedora o que esses treinadores brasileiros fizeram hoje na frente do Ancelotti. Gente, foi deselegante. Foi falta de educação, foi constrangedor. Olha, depois do que eu vi hoje, eu acho que a seleção brasileira vai ter treinador estrangeiro pelos próximos 40 anos no mínimo. Cara, como é que um negócio desse acontece? Como é que faz isso com o Ancelotti? É a mesma coisa que eu convidar um cara para jantar na minha casa, falar, ó, você janta aí, mas nunca mais você pisa aqui, tá bom? Caramba, cara. Olha, não tem o que falar. A palavra é constrangedor, deselegante. Foi falta de educação. Que coisa horrível. Deus do céu, que vergonha. Santa misericórdia, que vergonha. Bom, tá todo mundo sabendo, né? Acho que nessa altura não é só nós brasileiros é que estamos sabendo disso, né? É o mundo inteiro deve estar comentando isso. Que vergonha. Fizeram com o Ancelotti hoje na CBF, sei lá, reunião de treinadores, etc e tal. Não se faz, gente. Não se faz. Que é isso, gente? Que é isso? A gente tem que respeitar as pessoas, pelo amor de Deus. Eu sei que eu também sou grosso, mal educado, estabanado, às vezes agressivo. Mas olha, passou do ponto. E eu fico muito triste, porque isso aconteceu com o Leão. Eu adoro o Leão, cara. Eu sou amigo do Leão. Ah, Leão do céu, pelo amor de Deus, pede desculpa, velho. O Oswaldo de Oliveira eu não conheço. Não conheço, mas acho que ele também deveria pedir desculpas. Mas, Leão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Grava um vídeo, manda uma mensagem, telefona pro Ancelotti. Peça desculpas, cara. Não se faz isso, cara. Não tô nem em questão de xenofobia, essas coisas. Não se faz com nenhum ser humano, cara. Nem com brasileiro.
Ou um ribeirão-pretano como você. Não se faz isso, gente. Pelo amor de Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Não vou nem comentar o assunto, porque tá todo mundo sabendo, né? Que constrangimento, santa misericórdia. Leão, pelo amor de Deus, velho. Eu te conheço, cara. Gosto demais de você. Pede desculpas, cara. É um gesto de grandeza. É um gesto de grandeza da sua parte. E você é um cara grande, cara. Você é um cara grande. Repito, Oswaldo Oliveira eu não conheço ele, mas acho que ele também deveria fazer a mesma coisa. Santo Deus do céu. Agora a gente fica se perguntando, e aí? O que o Ancelotti vai fazer? Ele pode pegar as coisas dele e ir embora. Pode ir embora. Seria legal pra gente agora, nesse momento, há 6 meses da Copa do Mundo? Mas isso não interessa ainda. Isso é o que menos importa. Meu Deus do céu. O que conta aí, o que a gente tem que discutir, esse constrangimento todo que o Ancelotti passou. Um cara super bacana, super boa gente. Eu nunca conversei com ele, mas só de olhar você vê que ele é o cara responde todas as perguntas nas entrevistas. Não é agressivo com ninguém. Pô, todo mundo que conhece o Ancelotti fala que ele é um paizão. Os jogadores que trabalharam com ele, os jogadores que jogaram com ele, todo mundo fala a mesma coisa, que o cara é muito gente boa. Não merecia passar por isso. Não merecia. Que papelão do Leão e do Oswaldo de Oliveira na frente do Ancelotti, criticando a presença dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Os treinadores estrangeiros hoje são muito melhores que os treinadores brasileiros. Então, tem que aturar. Então, os clubes têm toda a razão de procurar treinadores fora do Brasil, se a grande maioria dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. Tirando o Felipe Luiz, que na minha opinião é uma grande promessa, vai se tornar um grande treinador. Tirando o Fernando Diniz, que é um cara que tem sua mentalidade, que muitas vezes dá errado, mas muitas vezes também dá certo, o resto dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. E outra, eles têm que engolir que o Abel Ferreira faz uma era gigantesca no Palmeiras e é estrangeiro. Que o Jorge Jesus fez um ano mágico no Flamengo e é estrangeiro. Que o Arthur Jorge foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo e é estrangeiro. Então, em vez de ficarem criticando, fazendo vitimismo, reclamando que tem muito treinador estrangeiro, que os treinadores brasileiros, eles consigam se reciclar, eles consigam não ficar ultrapassados. Antes era muito viciado, né, o sistema. Ah, um caía, entrava o outro caía, entrava o outro. Agora não. Agora os clubes descobriram que há treinadores estrangeiros com muito mais potencial, muitas vezes, do que brasileiros e até ganhando menos. Muitas vezes, então, papelão do Leão, papelão do Oswaldo de Oliveira, deixaram o Ancelotti ali numa situação meio constrangedora. E só para avisar, o Carlo Ancelotti pode somar aí todos os treinadores brasileiros recentes que não vão chegar aos pés do que ele conquistou e não vão chegar aos pés do potencial dele. Eu não sei se eu sinto pena da CBF, se eu sinto pena do Ancelotti, do final de carreira do Leão, ou se eu sinto pena da seleção brasileira, ou da gente que ainda vai ficar sonhando com o Hexa. Porque se existe uma Copa do Mundo, meus amigos, em que a gente não merece em nada ganhar a Copa, é essa próxima. Toda a Copa a gente teve um porém. Ah, mas os meninos são esforçados, mas o treinador é muito bom, mas o trabalho foi bem feito, mas a comissão técnica, mas aquele jogador... Cara, nós vamos para 2026 sem nenhum argumento. A CBF é uma zona, acabou de trocar de presidente porque o anterior, como vários outros, teve que sair porque faz merda. Treinador estrangeiro acabou de chegar, tá na cara, não sabe nem o que é futebol brasileiro, tá aprendendo dia a dia. Organização, botaram os ex-treinadores do Brasil para falar na cara dele que são contra o treinador estrangeiro. Qual a necessidade dessa merda? Eu não vou entrar no mérito aqui se eles têm direito ou não a essa opinião. Ao contrário de muita gente, quando eu digo democracia, eu pratico a democracia. Eles têm todo o direito de achar isso. Não tem problema nenhum achar isso. O problema é que uma coisa é você ser democrático, outra coisa é ser mal educado. Então, por exemplo, democraticamente, eu acho o UOL um site horroroso, irresponsável e covarde com as suas notícias. Essa sempre foi a minha opinião sobre o UOL. Sempre disse isso. Você acha que eu vou aceitar ir num podcast do UOL para sentar na frente das pessoas do UOL e dizer eu acho que vocês são maus profissionais? Eu não vou fazer isso.
Isso é deselegante, é desnecessário, é baixo. Não precisa. A minha opinião está dada democraticamente. O resto é falta de educação. O Leão tem muito pouca coisa a perder. O Leão já ninguém gosta dele, é um cara de credibilidade baixíssima. E agora, quem é que na CBF olhou para a documentação do evento e falou assim: ah, não, tá bom, o Leão vim falar aqui na frente, tá ótimo, pode trazer. Porra, gente, o Azevedo tem 2 filhos, não é possível que vocês não percebam a obviedade que ia dar merda esse negócio, caralho. Né? Então eu não vou entrar no mérito. Xenofobia, não acho que é isso. Acho que simplesmente ele não quer um treinador estrangeiro, quer preservar ou não tem xenofobia nenhuma. Claro que a agendinha precisa falar pra ficar bem, né? Principalmente Globo e tal, precisa falar dessa porra. Não tem xenofobia nenhuma. Comparação com treinadores brasileiros que foram pra Arábia, que foram pra Kuwait, ridícula, completamente estapafúrdia. O Brasil exportando treinador. Não é o Brasil, não é um país que não sabe nada de futebol importando treinador. Comparação completamente estapafúrdia pra tentar justificar qualquer tipo de xenofobia, que não é o caso. Agora, o bom senso de quem organizou isso, puta que pariu, CBF. Não vai acontecer, eu acho. Se eu fosse o Ancelotti, eu estava dentro do avião, tinha mandado todo mundo da CBF tomar no cu e eu tinha pedido demissão e ido embora, porque é isso que você tem que fazer quando você é exposto voluntariamente a uma situação internacionalmente constrangedora de quem diz, em tese, que está te pagando porque confia no seu trabalho. É mais ou menos isso. Não tem muito o que defender. Se a gente ganhar essa Copa do Mundo, amigo, vocês podem acreditar que a camisa não é mais 1% nem 10%, é 100% nesse caso. E o Alfredo Sampaio, membro da FBTF, foi além. Muitos aqui, a maioria me conhece e sabe que eu não sou de ficar de rodeios. Então eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Osvaldo Oliveira. A forma com que ele se comportou aqui de forma inadequada. E estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional para a gente. Nós estamos aqui desde a hora que começou, eu estou aqui no telefone, inclusive sentado, a diretoria da CBF, com toda razão, com 100% de razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado pelo que ele está sendo na empresa. Eu estou dividindo isso com vocês porque eu não sou de ficar vendo uma coisa que foi tão planejada, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto empenho, ser perdida por falta de um comportamento inadequado. Então fica aqui registrado, e sei que isso vai chegar nele, faço questão que chegue. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui, inadequada num evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição mais importante que tem no país esportivo, que está dando uma abertura ao futebol brasileiro, está mudando o futebol brasileiro. Portanto, nós queríamos estar nessa mudança e hoje, confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo o que nós planejamos, por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que ele não podia, o que não poderia ser dito. Então fica aqui, é o meu repúdio pessoal. O Wagner talvez tenha a mesma postura institucional. Não sou de ficar ficando de fuleira com ninguém. As pessoas têm que entender onde elas estão. E nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu. E nós não poderíamos, em hipótese alguma, gerar qualquer tipo de constrangimento. Então fica aqui o meu repúdio e que isso repercute mesmo, porque eu não tenho problema nenhum com isso. Então, peço desculpa a vocês por esse meu desabafo. Peço desculpa a vocês aqui representando a CBF, vocês não tomaram aí do hotel, quer perceber. O que eu posso falar em meu nome pessoal, em nome do Wagner, presidente, em nome da instituição, e realmente nós lamentamos muito. Eu já escrevi isso aqui para a direção da CBF, mas por mais que se escreva, não apague o que está sendo postado nas mídias. Então, agradeço a vocês, peço desculpa honestamente, transmita isso, por favor, mais uma vez pessoalmente aqui no Rio, e fica aqui. E por favor, Paulo e todos que permaneceram aqui, esse dia aqui foi muito importante. Muitas coisas, principalmente vocês que vieram aqui depois, vocês deram um show aqui de posicionamento, de ideias, de todas as coisas que foram ditas. Portanto, a gente não pode deixar morrer isso. Vamos tentar resgatar o que eu acho que está sendo perdido. Mas, de qualquer forma, o posicionamento de todos foi muito importante. Eu agradeço e enalteço a presença de todos os treinadores que estiveram aqui. Tá certo? Agradeço também a todos os presentes, mas agradeço a vocês que estiveram aqui e se prontificaram a vir aqui a falar e contribuir de alguma forma. Mas eu quero encerrar dizendo de novo, fica aqui o meu repúdio ao Osvaldo Oliveira pela postura inadequada que ele teve aqui dentro. E você, torcedor, o que acha disso tudo?
Deixa sua opinião aqui nos comentários. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Valeu, galera! Até a próxima!